Boa tarde, meus amados, minhas amadas, que Deus os abençoe, os guarde, os proteja. Estamos aqui mais uma vez no programa Eis-me Aqui. Eis-me aqui para dizer o quanto Jesus te ama, o quanto Jesus abençoa sua casa, sua vida, os seus sonhos, seus desejos, seus anseios. E eis-me aqui para falar do amor de Jesus para você e para toda a sua família, nessa tarde maravilhosa. O Senhor me deu duas passagens assim, tremendas, maravilhosas, para estar dividindo com vocês nessa tarde. Espero que venha falar o seu coração profundamente, assim como veio falar o meu coração. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquela passagem do Senhor em que ele fala para Moisés, né? Passar pelo mar ali. Só que antes eles tiveram um tempo ali no deserto, Deus falou que ele ia ser glorificado em Faraó, né? Que eles iam ficar meio que perdidos ali no deserto, só que Deus tinha falado para Moisés, não se preocupe, isso tudo vai acontecer, mas eu vou ser glorificado, meu nome vai ser glorificado em Faraó. E tudo que ele disse para Moisés, isso aconteceu. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá, em Êxodo 14, capítulo 15. Então, olha só. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então veja bem, aquilo que o Senhor falou que ele ia fazer, que endureceu o coração de Faraó e tudo mais, ele fez, entendeu? Moisés tinha que simplesmente crer e obedecer, e foi o que ele fez, tá bom? Aí olha só, no 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavalarianos. Aí olha só, no 19, né? Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ali era para ficar claro para o povo de Israel, né? E ficar escuro para o povo egípcio. Então houve ali uma mudança de planos do Senhor, obviamente, já sabendo que eles iam ficar confusos, mas mesmo assim eles continuaram a perseguir o povo de Deus para dentro do mar, e bem no meio do mar eles são pegos de surpresa, né? Mas o que eu quero que você realmente medite aí comigo é aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor fala, está falado. Não tem como contestar e não tem como duvidar. O que você tem é que acreditar. Se creres, verás a glória de Deus. Então, o que você tem que fazer, né? Diante de uma situação assim? Se posicionar, ter ousadia, ter fé. Porque senão você não vence a situação. E o que a gente está vivendo nos dias de hoje não é muito diferente, não. Tem um povo aí que está querendo amedrontar as pessoas por conta do coronavírus. Mas Deus é maior, gente, do que esse coronavírus. Ele foi maior que outras gripes, ele foi maior que outras doenças. Isso não vai ser nada para Deus. Bota na sua cabeça, Deus vai livrar, Deus vai livrar. Aliás, já livrou, já está livrando. É que a mídia não se interessa em falar disso tudo, tá bom? Mas vamos voltar na palavra de Deus aqui. Voltando, né, a falar sobre a passagem, os egípcios então passaram a perseguir o povo de Israel. Só que o interessante é que o Senhor falou para Moisés que ele ia endurecer o coração de Faraó. E mesmo assim, alguns ficaram com medo, ficaram temerosos, mas Moisés seguiu em frente dentro daquilo que a palavra do Senhor tinha orientado ele. E não ficou. E ainda falou para o povo, vocês vão ver o livramento e ainda vai ficar caladinho.
Aí lá no 22, olha só, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas lhe foram. Qual o muro que à direita e à sua esquerda? Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó em seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar, ou seja, até o meio eles foram, olha só. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e os fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Ou seja, eles ficaram com medo, mas já era tarde demais. Eles descobriram que o Senhor pelejava com o povo de Israel. Oh, coisa boa, não é não? Ai, que delícia, gente, essa palavra. Olha só, vamos repetir só essa daí para você ficar com o coração pulsando. Olha aí. 25. Emperrou-lhe a roda dos carros e os fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. O Senhor peleja por eles. Eles falam: vão fugir, não tem mais jeito. Mas já era tarde demais. Aí olha só no 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã retornou a sua força os egípcios. Ao fugirem foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas a cobrirem os carros e os cavalarianos e todo o exército de Faraó, e os haviam seguido no mar. E ainda nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais os muros, e à sua direita e à sua esquerda. O 30, assim o Senhor, olha só, livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés e em seu servo. Então isso serviu de exemplo para o próprio povo de Israel, que alguns acreditavam e outros não, entendeu? E principalmente para o povo egípcios, porque ficaram com medo. Primeiro porque já era tarde demais, né? Foram perseguidos ali, foram perseguir eles e acabou morrendo afogado. Então, o que a gente aprende aqui, Fá? Aprende que a palavra do Senhor é uma só. Se ele fala que vai livrar, ele vai livrar. O meio, como, quando, de que maneira, não nos interessa. Interessa que ele vai livrar. Quem ele vai usar para livrar, também não nos interessa. O que a gente tem que se apegar, gente, é pura e simplesmente ao que o Senhor fala. Eu estou pelejando com vocês. Já há alguns vídeos atrás, o Senhor vem falando, ó, na batalha de Josafá, o Senhor fala, ficai parados e adorai. Eu vou os livrar. Olha só, as pragas. Fica em casa durante um tempo. E as pragas pegou só os filhos dos egípcios, só os egípcios. De nenhuma delas eles foram livres. Mas os outros ficaram livres. Então, aqui foi a mesma coisa na passagem do mar. Ele se arrependeu e queria voltar atrás para perseguir o povo de Israel, mas não teve jeito. Deus era com eles. Então, quando Deus fala, não tem como negar. É Deus falando e vamos ouvir e acreditar. Ponto final. Deus falou, tá falado. Lembra disso, tá? Agora, eu queria que vocês abrissem comigo uma passagem também muito interessante que Deus me tocou. Era um tempo muito difícil de escassez, um tempo muito complicado de fome.
Fá, mas você está querendo colocar medo na gente depois de ter usado uma palavra tão maravilhosa quanto aquela? Não. Presta bem atenção aqui, tá? Eu gostaria que vocês atentassem bem para essa passagem, porque existem passagens na Bíblia que as pessoas às vezes leem, passam por cima de muita coisa e não analisam o que o Senhor está querendo dizer. Tá bom? Aqui é uma boa nova também. Lembra que eu falei no começo do vídeo que nós tínhamos 2 textos maravilhosos, melzinho na chupeta que o Senhor tinha nos dado? Então atente aqui para essa passagem aqui também. Tá? Eu vou começar lá desde o princípio e vamos até um certo ponto para vocês entenderem. Aqui já era o profeta falando. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus está falando através da boca de Deus, presta bem atenção no que acontece. Se é Deus falando, filho, vai acontecer. Vai acontecer, tá bom? Então, 2 Reis 6, 24. Reina a fome em Samaria. Olha só. Depois disso, 24, tá, gente? 2 Reis 6, 24. Depois disso, ajuntou em Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Da Síria, tá, gente? Presta bem atenção aqui. Todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. E eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata. E um pouco de esterco de pombas, gente, por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, donde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe o outro dia: dá o teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro de sobre a pele. Ele ficou indignado com a situação, porque a situação estava tão grave, que as pessoas viraram até canibais. Estavam comendo os filhos uns dos outros, estavam comendo a si próprio, matando e comendo. Estava terrível a situação, gente. Mas olha só o que o profeta disse. Presta atenção, é daqui em diante que a coisa deslancha e é maravilhosa. 31. Eliseu prediz a abundância de víveres. Disse o rei assim: me faça Deus o que bem lhe aprouver. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os egípcios. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, aqueles que os ajudavam, né? Aconselhavam. Enviou o rei um homem de diante de Simas. Antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse a este aos anciões: vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Ele já estava prevendo que o rapaz, vinha e ia falar com ele. Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o com ela, porventura não venha após ele o ruído dos pés do seu senhor, ou seja, dos cavaleiros e cavalos, do rei. O 33. Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais posso esperar eu do Senhor? Perguntou a Eliseu. Ele estava apavorado, gente. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Presta atenção, povo de Deus. Presta atenção, povo de Deus. Presta atenção. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos,
dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada, por 1 ciclo à porta da Samaria. Porém, o capitão, olha só o que é uma descrença. Olha só, presta atenção. Porém, o capitão, que não era um qualquer, cujo braço o rei se apoiava, respondeu, olha só, ao homem de Deus, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Não duvida da palavra de Deus, não. Não duvida, não. Não duvida porque você não aproveita dela, você não come, você não vive ela. Tá bom? Então acredita. Então somente creia e verás a glória de Deus. Não foi isso que Jesus disse a Marta, Maria? Olha só. Então somente creia. Então olha aqui, o profeta estava dizendo, você vai ver, mas você não vai aproveitar disso tudo. No 3. Tinha 4 leprosos fora da cidade, entre a porta da cidade e a cidade. Olha só, 4 leprosos, tá? 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morramos? Ou seja, de que adianta a gente ficar aqui? A gente vai morrer. Se a gente entrar, a gente morre. Se a gente ficar, a gente morre também. Olha o pensamento deles e olha a ousadia. Se dissermos, entramos na cidade da fome, na cidade e morreremos lá, e se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, olha só. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. 4 leprosos, gente. 4 leprosos. Olha só o que Deus faz. Olha só o que Deus é capaz de fazer. Para amedrontar algumas pessoas quando eles são realmente perigosos para os filhos de Deus. Então, olha só. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. 7. Pelo que levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro, vestes e se foram e esconderam. Voltaram à entrada em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e se esconderam. Então, no 9, olha lá. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem este dia das boas novas e nos calarmos, ou seja, não vamos fazer bem se nós ficarmos calados aqui. Vamos fazer desse dia de boas novas. Dia de boas novas para você, para mim, para todo o nosso Brasil. Olha só. De boas novas. No 9. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem este dia, é dia de boas novas, e nos calarmos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e bradaram. Então, olha só, tá? Aí eles foram ao rei, contaram ao rei o que tinha acontecido, que eles chegaram lá, né, e viram tudo aquilo acontecer, que estava tudo vazio, que estava tudo, né, já destruído, que o povo tinha fugido com medo, etc, 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 etc. Bom, lá no 14, vamos lá.
Tomaram, pois, 2 carros de cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide, vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Agora, olha só este final. O final. Ai, é demais. Cumpriu-se a profecia de Eliseu. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiava. Mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Vou repetir para você lembrar bem. Que ele falou: será que o Senhor até abrir as janelas do céu, isso realmente pode acontecer? O que Eliseu falou para ele? Falou: você vai ver, mas você não vai usufruir. Então olha bem. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo de flor de farinha, por 1 siclo a porta de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso segundo essa palavra? Ele duvidou. Por isso que eu falei, a dúvida é um perigo, olha aí. Dissera o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou-o na porta e ele morreu. Fátima, o que eu aprendo com isso? Tudo, gente, tudo. E quando Deus fala, ele cumpre. Você só tem que crer. Creia tão somente na palavra de Deus. Creia tão somente na palavra de Deus, tá bom? Então, essa passagem, essas 2 mensagens, eu gosto de fazer que você faça um paralelo, que é para você, primeiro, tomar posição. Segundo, não duvidar, tá? Ter ousadia e fé. Tá bom? Então faça essa comparação entre essas 2 passagens. E se Moisés também tivesse ficado com medo e não atravessasse o Jordão, não fizesse o que Deus falara para ele fazer? O que tinha acontecido com aquele povo? Porque motivo ele tinha de sobra, porque tinha um bando de gente, todos descrentes, falando: nossa, não tinha sepulcro no Egito pra gente morrer? Por que você nos trouxe para cá para morrer aqui nesse deserto? Não foi isso que eles estavam dizendo para Moisés? E aqui, um capitão, uma pessoa que deveria ser inteligente, acreditar naquilo que o homem de Deus estava falando. Não, ele falou: mas será que se o Deus abrir a janela do céu, poderá acontecer isso que você está falando? Poderá acontecer? Então, eu digo, e eu sou boca de Deus para você nessa tarde: Deus fará o impossível pela nossa nação e outras nações. Muitos verão, crerão e temerão, assim como os egípcios viram que a grande mão do Senhor está posta sim, mas é para nos abençoar. E para todo aquele que crê, não duvide, porque Deus fará proezas em nosso meio, para nos livrar e livrar a muitos para a glória e honra do seu nome. Então, faça um paralelo aí de comparação nas 2 passagens, tá, gente? Isso é para você ver que realmente, ainda quando há um caos tão grande, ainda que há um parecer assim que não tem saída, Deus move uma saída no meio do mar. Deus move uma saída aqui, ó, um tempo onde o povo estava virando canibais, comendo uns aos outros por falta de alimentação. Deus realmente usou a boca do profeta para falar que a situação ia ser mudada e mudou, foi transformada. Para a glória do profeta? Claro que não.
para se cumprir a palavra que saía da boca do profeta, porque naquela época Deus usava realmente os profetas para falar com o povo de Deus. E hoje nós temos uma aliança ainda maior, gente. Vamos lá em Mateus 8,13, só para vocês terem uma ideia, que agora eu já estou partindo por finalmente, ok? 8,13. Nos diz o Senhor assim: então disse Jesus só ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui a passagem daquele centurião que pedia e falou que Jesus não era digno, né, de entrar na casa dele. Então ele falou: pode ir, o seu servo já está curado, vai, né? Olha aqui, ó. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme a tua fé. E qual é a tua fé? De que vai haver um caos realmente no país? Que vai haver uma trituração das pessoas? Ou que vai haver um mover do Espírito Santo de Deus e que realmente Deus vai agir por nós e pelejar por nós? Como lá com o povo dos egípcios em Israel, que nós somos o Israel de Deus, né? Ou vai haver o caos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hebreus 11:1. Para finalizar com chave de ouro aqui, tá bom? Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza. Tenha certeza no seu coração aí, irmão e irmã, amigos e amigas, de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois a fé, os antigos obtiveram um bom testemunho, tá bom? Eu não vou ler tudo aqui, mas se você quiser pode ler Hebreus de 1 em diante ali, que é maravilhoso. Lucas 18:8. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhe será justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que a gente tem que crer no Senhor Jesus? Por quê? Porque Ele realmente nos ama. E quando Ele vier na terra, Ele vai encontrar fé no seu coração, no meu coração? Ou a gente depende só dos feitos dele para continuar crendo? Pensa nisso, tá bom? Tá lá no 18:8, olha. Tá? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Último versículo de hoje, Hebreus 10:38. Hebreus 10:38. Hebreus. Todavia o meu justo vive pela fé. Todavia o meu justo vive pela fé. Você é justo em Cristo? Você foi justificado pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro? Então viva pela fé, meu amado, minha amada, meu amigo e minha amiga. O justo vive pela fé. Amém? Hebreus 10:38. Vamos finalizar agora com uma oração por mim, por você e por toda a nossa nação. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar comigo para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero te agradecer por essas duas palavras maravilhosas, por esse mel maravilhoso que é a tua palavra em nossas vidas. Nós só temos que realmente crer nas maravilhas que o Senhor tem feito e fará por nós ainda, Pai. Nós cremos no seu poder que em nós opera, nós cremos nos milagres, nas maravilhas que o Senhor tem para nós. Assim nos diz o Senhor na sua palavra. E quem pode livrar como o Senhor, Pai? Ninguém pode livrar como o Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa tarde, reunidos em teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Manifesta a tua glória sobre a vida de cada um que estará vendo esse vídeo, sobre a vida de cada pessoa que estará também
compartilhando as suas escrituras através desse vídeo, que este canal possa ser um canal de bênção para as pessoas, Senhor, que a minha vida nas tuas mãos possa se tornar a cada dia mais um canal de bênção para as vidas, Senhor. É o que eu desejo, é o que eu oro, é o que eu peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E que todas as pessoas tirem as dúvidas dos seus corações, que sejam realmente arrebatadas pelo teu Santo Espírito, com toda a força, com todo o poder, com toda a garra, e que se firme naquilo que o Senhor tem nos dito a cada dia. E provemos dos seus milagres, das suas maravilhas, e que não venhamos a correr tão somente para obtermos as suas maravilhas, os seus milagres, mas que possamos correr para ti pelo que tu és, pelo que o Senhor já fez, pelas grandes maravilhas que o Senhor já mostrou, porque o Senhor é o mesmo ontem, é hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. Assim nos diz o Senhor na tua palavra. E o Senhor nos diz na tua palavra também: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então creia que Deus fará maravilhas no meio do teu povo. Já está fazendo e vai continuar fazendo muito mais. Em nome de Jesus eu te abençoo, você, a sua casa, os seus sonhos, seus planos, seus desejos. Não deixe de sonhar. Tão somente creia, porque é o que ele disse para Marta lá na passagem de Lázaro. Lembra? Nos outros vídeos aí para trás você pode puxar aí no canal e ver. Se creres, verás a glória de Deus. Seja feito conforme a tua fé. Se a tua fé não é tão grande assim, o que eu posso fazer, né? Apesar que ele diz que a nossa fé precisaria ser do tamanho do grão de mostarda, e nós diríamos a este monte: passa daqui para acolá e este monte passará. Então vamos dizer: Corona, você já está morto e enterrado. Não para a nossa glória, mas para a honra e glória do nosso Deus amado. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao meu Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Um grande beijo, um grande abraço no seu coração, na sua vida e na vida de toda a sua família. Deus te abençoe, meu amado, minha amada, e obrigada por mais este programa Eis-me Aqui. Compartilhe esse vídeo, dá um likezinho pra gente lá no YouTube e que o Senhor possa estar fazendo maravilhas no meio da sua família, da tua casa. Tá bom? Creia no Senhor. Não duvide. Lembra do capitão que duvidou? Quem duvida, não prova das promessas de Deus. Um beijo no seu coração, querido.